Se eu chego de terno e gravata com uma tarde aqui do pastor aqui, os caras vão fugir de mim. Agora eu chegava com colete e ficava, será que eles, né? Eles iam, pastor, ô meu irmão, pastor, faz uma oração aqui pra mim e tal. O tempo todo. Nós já batizamos mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas, juntando o MCA, mais de 1.000 pessoas. Então, nós precisamos ir buscar essa tribo, né? A gente tem que ir a toda tribo, língua, nação. Essa é uma tribo. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar mais solto mesmo, porque o programa tá radical. É isso aí, você tá chegando no Inverso mais uma vez, mais uma semana pra gente aqui juntos, pra esse bate-papo legal, pra esse bate-papo gostoso. E hoje você vai ter a oportunidade, se é que já não conhece, de conhecer um ministério extraordinário, do qual eu não vou falar que eu já fiz parte, porque eu faço parte, né? Quem sabe alguém me libera aí pra voltar numa dessas, mas feliz aí a oportunidade muitas vezes, depois que eu perdi o meu veículo de condução, você já vai entender a maneira de chegar mais própria, não é, para esse ministério, mas acompanhei muitas vezes também, não é, com o meu carrinho ali, a galera, né, ajudando, sendo batedor, dando um pouco de segurança para quando a gente estava na estrada, um carro de apoio. Mas hoje você vai conhecer um pouquinho mais de um ministério maravilhoso, que é o Ministério de Motociclistas Adventistas. E eu não vou falar uma sigla, porque nós temos várias, e eles vão se apresentar aqui agora, tá bom? Você vai conhecer os nossos convidados. Eu vou começar hoje pelo conhecido, eu vou do conhecido para o desconhecido, tá bom? Então eu vou começar aqui com o meu amigo, pastor João Vicente. O pastor João Vicente, a gente se conhece não desse ministério, mas nos conhecemos quando começamos nesse ministério também, né? E eu tava ali em Tatuí e tal. Pastor João Vicente, fala pro pessoal quem que é o João Vicente, né? Onde está o João Vicente, a família, conta um pouquinho pra gente. Pastor, muito bom estar aqui com você, viu? Olha, tô assistindo aí seus programas e tal, chegando na galera mesmo, e muito bom, como eu disse, estar aqui e participar desse momento especial. A gente se conheceu realmente há bastante tempo. Verdade. Bem diferente. Depois você bota uma foto antes e depois, hein, povo? O povo vê direitinho. Eu falo que eu ia aparecer irmão do Ismael aqui. Não, eu não conheci ele. Quando eu vi, quem é esse cara? Ah, é o pastor Richard. Mas lá em Tatuí, você foi pastor ali na região da igreja do Vanderlei, né? De Vanderlei. No Vanderlei. Sim, Vanderlei, exato. E eu trabalhava já na CPB, já faz 22 anos que eu estou na CPB. Trabalhei quase 20 anos como gerente de vendas, marketing, expedição e um monte de coisas mais lá. E nesses últimos tempos eu sou assessor da presidência. Mas em agosto, aí eu vou assumir definitivamente 24 horas por dia o ministério especial aqui, né? Uau, porque em agosto eu me aposento em agosto, aí eu vou ter um pouquinho mais de tempo para realmente poder fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é andar de moto, né? Eu tenho a nítida impressão, cara, que eu vou ter muita inveja dele, porque é o jeito que o cara vai aposentar, tá inteirão, andando de moto, curtindo a vida, e eu tô achando que eu sempre olho para mim aposentado velho, lá Não, na mas frente. É que é o seguinte, pela nova configuração, você tem que trabalhar mais uns 40 anos para que eu possa aproveitar. Achando que eu vou trabalhar entendeu? 70, viu, pastor? Ele tá mais novo que eu, cara. Tô achando que eu vou trabalhar 70. Eu acho que eu vou até uns, talvez 90, não sei, com muito trabalho. Então, mais uns 30 anos você tem que trabalhar para eu poder aproveitar a minha aposentadoria. É porque eu não vou aproveitar. Né? Essa é a questão. Mas tá bom. E família, pastor? Quem é? Como que tá? Esposa, filhos? Eu tenho 2 filhos. Um é advogado, o outro é empresário. A esposa já está aposentada também, está esperando que eu me aposente para poder passear de moto por essa América do Sul todinha aí, pela graça de Deus. Legal. E acabei de ter uma netinha, está com 20 dias de idade, né? Tá uma lindeza. Do Júnior? Não. Não, do Matheus. Do Matheus. Que é advogado lá, mora em Tatuí, inclusive. Legal. E eu já estou com saudade dela. Eu a vi ontem. Tô morrendo de saudade já. Que legal. Tô morrendo de saudade da netinha. Maravilha, que bênção. Bom recebê-lo, viu, pastor? Bom revê-lo, bom recebê-lo. Sempre uma pessoa muito agradável. Sempre gostei de estar junto de ti. A gente sempre vai ter bons papos aí. Uma bênção, viu? Bem-vindo ao Inverso. Vou aproveitar e fazer o meu merchan aqui já, né? Faça, pastor. Não, é que como você aposenta, você tem que ter outros projetos, né? Então eu escrevi alguns livros, eu quero agora, ao estar aposentado, fazer algumas palestras, etc., e poder divulgar esse material.
E além disso, eu criei um canalzinho aí nas redes sociais e comecei a postar vídeos diários ali, né? Então você que gosta de mentoria, você que gosta dessa parte mais empresarial, etc., 20 e tantos anos trabalhando na administração, você tem que ter alguma dica que possa ajudar as pessoas. Legal. Então quem quiser, entra lá, Jovic Pereira, João Vicente Pereira. A sua rede social vai aparecer aqui, o pessoal vai aparecer na tela. Então aí já, hashtag fica a dica, hein? Tá tudo certo. Que bom, pastor. Maravilha. Maravilha. Ismael, fala um pouquinho de quem que é o Ismael pro pessoal. Essa figuraça aí, ó, rapaz, se eu não te conhecesse, chegar desse jeito perto de medo, mim, né? a gente sempre fica com medo. Tá parecendo um Robocop, cara, o negócio aqui. Não, o pior não é isso. É isso que eu ia falar. O pior não é isso. Você olha e fala, nossa, o cara veio naquela moto enorme, né? Não, uma scooterzinha 200 cilindradas hoje foi a minha ferramenta de trabalho para chegar até aqui. Mas que bom que chegou, né? Essa é a beleza do ministério que a gente participa, né? Porque o cara de pop 100 pode andar junto com a gente, e participar, né? É isso aí. Tendo velocidade para estar na pista, a gente tá lá. Verdade. Pastor, sou missionário voluntário há 9 anos agora. Na verdade, Papai do Céu me salvou através desse ministério. Eu passei por um divórcio bem complicado, tive uma situação bem difícil mesmo na minha vida. Entrei em depressão, pedi a Deus para morrer o tempo todo. E eu pedi a Deus para morrer na moto, inclusive, que era a última coisa que tinha me sobrado. Nossa. E ao invés dele permitir que isso acontecesse, eu sofri um acidente, caí de moto, mas eu não morri. Muito pelo contrário, Deus me deu vida e vida em abundância. E nesse momento que eu caí de moto, eu escutei uma voz na minha cabeça dizendo assim: filho, você pediu para cair, pediu para morrer, não foi? Você caiu e você não morreu, porque tua vida não pertence a você, tua vida pertence a mim. Uau. Essa é a sua segunda chance e sua obrigação de ser feliz. Portanto, seja feliz, você vai me servir e ande mais devagar. Uau. E dali pra frente, tudo que acontece na minha vida, através da minha vida e através do motoclube, é bênção. Isso tudo foi um pouquinho depois que eu assisti um programa do AMM na TV Novo Tempo. E aí eu tava num momento muito difícil, eu orei, né, pedindo a Deus pra morrer, e depois veio esse acidente todo aí, e eu senti um chamado mesmo de Deus pra poder trabalhar nesse ministério. E assim, como o mundo é pequeno, né, Pastor João Vicente, posteriormente Deus ele completa as coisas na vida, né, fez o meu casamento com a minha atual esposa, com a Mari. E ele casou num evento de moto. Foi. O maior evento da América do Sul, que é lá no Moto Capital, em Brasília. Lá em Brasília. Passam 80 mil motos. Eu fui 3 anos no Moto Capital. Pois é, o pastor já sabe, mas passam 80 mil motos e 800 mil pessoas num evento de 10 dias. O casamento dele foi motivo de várias reportagens, de vários jornais ali e tal, televisão, sabe? Que legal. Legal. Trazou 2 horas, mas foi legal. Foi a noiva ou foi o noivo? Acho que foi o noivo. Não fui eu, não. Atrasou 2 horas. Foi pra fazer o penteado? Na verdade, não fui nem eu, nem a noiva. Foram as madrinhas. As madrinhas que pegaram a cabeleireira da noiva. Não, mas foi 2 horas mesmo, né? Foi. Que legal. Foi terrível. Bom, rapaz, nós temos aqui... Teu nome mudou quando você caiu da moto? Porque nós temos um Saulo pra Paulo aqui agora, não? Sim. Caiu, não caiu do cavalo, caiu de alguns cavalos. Foi, né? Tipo isso. Legal, amigo. E eu era conhecido, inclusive, meu apelido era Isma, né? Chegou um pastor uma vez e falou assim: cara, mas vem cá, você tirou logo o Deus do seu nome? Bota Ismael de volta no colete aí, irmão. Eu falei, não, beleza, vamos lá. Mudou, que legal. Cara, bem-vindo. Vai ser legal esse bate-papo, eu tenho certeza. Você já viu que vai ser divertido, mas ao mesmo tempo muito sério. Porque às vezes fica... É só diversão? Não. Esse pessoal se diverte fazendo aquilo que gosta e o que Deus pediu também, né? É uma benção. E você, Aline? A Aline é daqui da nossa região, né? O Ismael tá onde, Ismael? Você Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Não tá muito longe da gente aqui também. Com a scooterzinha deu umas 3 horinhas de viagem. Mas... Você quer que eu vá de scooter pro aeroporto? Não, mas ainda assim vai ser mais rápido que um carro. Será? O pastor João Vicente tá em Tatuí ainda. E a Aline é daqui da nossa região. Sim. Você mora onde, Aline? Quem é a Aline? Fala pra gente. Eu moro em Americana. Eu sou a Aline Franciele, formada em biomedicina. E desde a formação eu fiz algumas pós na área da saúde, de gerenciamento, também de docência, né? Fiz alguns estudos nessa direção. Fiz mestrado também, doutorado na Unicamp, com estudo de plantas medicinais, como compostos bioativos, sobre células cancerígenas e também sobre micro-organismos.
E hoje eu trabalho em um laboratório de anatomia patológica. E lá eu trabalho na área de diagnóstico também do câncer de colo do útero. Então, as mulheres aí sobre o Papa Nicolau, né, fica o apelo. Bem importante esse screening, né, esse cuidado que a mulher deve ter. E também sou professora universitária. Então, eu trabalho numa faculdade e atualmente estou como coordenadora do curso de biomedicina lá. Faz quase nada. E essa parte é Tirou quase... tempinho pra estar aqui com a gente, né? E na parte fora, né, acadêmica e profissional, eu atuo como diretora dos jovens em Americana, que é distrital da comunicação, junto com o pastor Ednelson, então apoio ali as comunicações. E no motoclube, eu estou junto com meu esposo, né, ele é diretor estadual de São Paulo, e eu atuo na coordenação das feiras de saúde, vida e saúde, no caso, né, dentro dos eventos motociclísticos. Então, eu coordeno para todo o Brasil, dentro do Motoclube Adventista, essas feiras, essas iniciativas de saúde dentro dos eventos. Ué, mas Motoclube Adventista vai para encontro desses normais aí, geral? Lá Tem mesmo. um encontro só de motociclistas adventistas? Eu assim? casei no encontro desses, com Super. direito a pastor e tudo. É porque pra gente não se misturar, né? Afinal de contas, a gente tem princípios diferentes dessa galera toda. Dá pra ir nesses negócios ou não? Então, vamos falar um pouquinho já. Vamos falar um pouquinho. Que motoca que você usa? Deixa eu ver aqui. A gente tem uma Ducati 1200. Eita, Aí tem moto, hein? nós, aí é É, moto, Só sobra. 1000 cilindradas a mais do que a moto que eu vim pra cá A hoje. Aí sobra a moto, a né? pergunta pra ela é a seguinte: com tanta coisa que ela faz, dá tempo pra andar de moto? Sim, Você a gente consegue sempre tempo? Vai encontra ficar vendo que ela espaço, tira é o um jaleco hobby. branco do É. laboratório de patologia, coloca a roupa preta, monta na moto e vai embora, né? Com certeza. Que legal, que joia. Gente, bem-vindos, viu? Bem-vindos. A gente vai começar o nosso bate-papo, quer dizer, a gente já bateu um bom papo aqui, é bom demais, mas nós temos uma surpresa, né? Que acontece em todo episódio. Se vocês já viram no episódio, vocês sabem disso, vem, Jaque, traz aqui a caixa pra gente. Eu tenho sido muito surpreendido com isso. Eu vou só relembrar uma coisa, quem assiste toda semana sabe disso, mas eu não sei o que tá na caixa, tá bom? Então, Nem a gente. atribua a surpresa a elas na produção Com ali, medo. que elas sempre surpreendem a gente. Ai, ai, ai. E o nosso bate-papo aqui, que vai ser rápido, para a importância que tem esse ministério, né? Mas ele vai ter as primeiras impressões a partir dessa caixa aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada? Vamos lá? Vamos ver. Quando elas fazem isso é porque Já tem que não- manusear, Mais tem que Já não manusear. assustou tanto. Tem um papel. Começou né? bem. Afinal de contas, tem que Papel, abrir, né? CPB, Jaque? Tem Não que machuca abrir. ninguém. Muito bem, tem que abrir. Deixa eu Não sei olhar se é aqui. Ah, é um mapa. E não é um simples mapa, o mapa tem nome aqui, Rota da da Missão. Missão. Olha só que Rapaz. Caminho legal. de fé e propósito. É de um evento mesmo? Vocês montaram isso aqui, gente? Eles montaram. Olha a criatividade. hein? Não, são fantásticos. Hashtag fica a dica aí, pastor. Posto Depois você da dá uma olhada no Paz, mapa aí e tal, ó. Gostei. Hã? Muito Gostei. legal, muito legal. É um mapa. E aí, gente, baseado na experiência no ministério que vocês e eu também, né? O ministério que a gente faz parte. Quais as impressões vendo esse mapa aí? Olha, a gente roda bastante para muitos lugares, mas a maioria desses lugares, assim, a gente passeia, claro, a gente faz outras coisas além da missão, mas a maioria dos lugares onde a gente vai, nós somos guiados por Deus. A quantidade de vezes que eu planejei sair aqui do ponto A para o ponto B e eu não cheguei no ponto B, eu cheguei no ponto D, porque assim Deus queria, através de quebrar uma moto, através de acabar um combustível, através de ajudar alguém na estrada, para chegar naquele lugar e poder falar de Deus para essa pessoa e saber que essa pessoa às vezes estava ali para se matar e a gente apareceu ali naquele lugar. Olha, assim, é incontável. A gente podia ficar aqui 3 semanas falando e não daria tempo de contar todos os testemunhos. Eu imagino. Mas o lance é interessante porque a gente viaja de carro, de moto, de avião, de tudo quanto é jeito, né? Verdade. Mas a viagem de moto, ela é especial. E ela é especial porque ela é diferente desde a preparação. Você tem que se preparar, colocar indumentária, esse monte de coisa para andar de scooter aí e tal. Você tem que se preparar para isso. Mas, eu não sei como é que é a sua experiência na moto, mas eu, depois de 100, 120 quilômetros, tenho que dar uma paradinha, descanso e tal, a esposa junto ali, que ela vai junto, né? Tem 65 anos e vai junto, não tá nem aí. Mas o que acontece? Na moto, quando você para botar gasolina no carro, você bota a gasolina e vai embora, tchau, é uma parada. Ninguém nem te vê, você não fala com ninguém. Quando você para num posto de moto, é outra coisa, é uma parada, né? Você para, larga a moto, já tem alguém querendo tirar foto, um evento. olha que moto legal, que não sei o quê, é um evento.
Aí você vai lá, abastece o frentista, mas que moto é essa e tal? Você começa a conversar, aí você tem um livro na bagagem, entrega, e você não consegue ficar 10 minutos no posto, pelo menos eu não consigo. Às vezes eu fico 1 hora e meia, batendo papo, come alguma coisa, chega outro motociclista, você conversa, entrega um livro. Então realmente essa rota aí da união, da esperança, é isso exatamente o que acontece. Uma viagem que a gente faria de carro em 5 horas, né, uns 300 quilômetros, 400 quilômetros, de moto é o dia inteiro. É o dia inteiro. E às vezes a gente anda 300 quilômetros num dia e já para porque chegou a noite. Mas por que chegou a noite? Porque você parou, entregou o livro, conversou. Então, a viagem de moto é um evento. E nós que temos essa indumentária, né, que lembramos aí a sigla adventista, o MCA, Motoclube Adventista, a MM, tem a logo aí da igreja. Então as pessoas chamam muito atenção. E quanta gente, ele teve uma experiência muito legal lá em Tatuí. A gente foi entregar livro na cidade e uma mulher viu o colete dele e disse, olha, e se aproximou, a gente orou com ela, hoje ela é uma cristã, está lá congregando com a gente, tá? Porque ela viu um colete. Então é diferente. Isso aí tem tudo a ver. Ele comentou do livro, inclusive. Quer mostrar para eles o livro? Os não, livros pode seguir. Ó, só os livros, não sei se o pastor já viu, mas os livros da própria igreja. Sim, eu tenho todos eles. Só que com a outra capa, para mostrar aqui pro pessoal. Uma capa especial, né? Vou segurar aqui se você quiser. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Esse sou eu, por incrível que pareça. Na época né? Não, mas é que na época que nem tinha IA ainda. É sua moto, eu lembro. Era minha moto e esse sou eu em cima. Aham. Só que como eu trabalho na CPB e o livro ia ser impresso na CPB, eu disse, olha, me desconfigure, tire, bota, eu não usava barba, bota barba e tal. Aí eles mudaram o meu rosto, mas sou eu. Que legal. A moto eu lembro. A moto eu lembro, nessa época. Esse foi o primeiro livro. Mas todo ano, quando a igreja lança um livro que a gente chama de livro missionário, Sim. né? Lança Um livro que a também gente com entrega isso. em grande escala aí, lança agora um livro especial também. E a quantidade de testemunhos que a gente tem, tanto o MCA quanto a MM, o MAN, com esses livros é absurda. E sempre com uma capa especial, né, para realmente chamar a atenção dos nossos irmãos e irmãs motociclistas, assim, eles dão mais valor para a leitura, que é para todos, né, que é para todo mundo. Já foram mais de 1 milhão de livros desses aí. Nós temos aqui 3, 5, Aqui, ó. 8 versões. 8 anos que 8 sai o anos livro consecutivos. Esse aqui é o especial. novo, ó. Esse é desse ano. Esse é Vontade desse de ano, regressar. é verdade. Esse aqui eu peguei na mão esses dias atrás, nessa capa, nessa versão. Achei muito legal, tá cada dia mais bonito, né? É verdade. O Grande Conflito ficou lindo também na versão Esse aqui eu guardei assim com carinho, porque eu achei maravilhoso, né? Esse aqui é o livro de maior paginação que nós distribuímos, né? Nos anos que nós distribuímos o livro, né? E foi feito também, ele configurado para o Ministério de motociclistas adventistas, né? Inclusive, pastor, eu vou lançar um desafio. Quem colocar nos comentários aí depois lá do YouTube, quer um livro e tal, gente manda. a gente dá um jeito Aí, de ó. chegar. A gente manda. Tá ouvindo, né? Promessa deles, hein? Não, a gente A manda. gente dá um Mas a jeito gente de vai dar um jeito facilitar Eu também. consigo Precisar da livro, nossa eu levo ajuda, o tamo scooter junto. lá na casa. Que legal. Muito legal, gente. Aline. Tô achando lindo. Aline, por favor. Esse mapa, né, ele me faz pensar várias coisas, em continuação, né, com o que vocês falaram, mas essa palavra missão, ela primeiro nos traz esse olhar do motociclismo, né? As pessoas buscam moto muitas vezes devido à aventura ou liberdade. E no Ministério Motociclístico Adventista, a palavra missão vem junto também. E no percurso, como Ismael disse, pastor também, a gente tem bastante intempéries às vezes. Então é como se fosse uma estrada da vida, como a gente pode comparar, né? A gente enfrenta chuva, a gente enfrenta estrada diferente, nem sempre o asfalto é liso, nem sempre a estrada é reta. Então a nossa vida também pode ser comparada também com esse percurso que a gente faz. E o que fica de nota tônica é não desistir, né? Sempre estar à frente e o objetivo da chegada. Então, a gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Ismael comentou, né, que nem sempre a gente vai chegar exatamente lá, mas a gente vai chegar onde Deus quer que a gente chegue. No nosso caso, é a eternidade, né? Então, a gente seguindo os planos, os propósitos e a vontade de Deus, a eternidade é o nosso foco final. Vocês falaram Isso Deus faz. Você falou palavras-chave aí, viu, Aline? Palavras-chave. Tanto acabou aparecendo, né? Missão, propósito. Sim. Propósito. É o propósito que faz com que uma viagem de 300 quilômetros
Sim. que poderia durar aí 3 horas, às vezes até menos, dependendo da moto que você tem, né? Porque as Depende, motos mais andam, rápido. né? Cuidado. Não vamos Estimular. motivar a galera a fazer 300 km em menos de Menos 3 tempo. horas. É agitar, né? Vamos agitar a galera, não. Mas é propósito, né? Uma viagem dessa que duraria um percurso Sim, normal, mais porque as rápido. motos hoje andam tanto quanto os carros, né? Você acaba levando 6, 7, 10, 12 horas. Por quê? Porque existe propósito. Nós Porque não é por fizemos- acaso, não é só um passeio de moto. Sim, nós fizemos uma viagem para Figueiras, já faz algum tempo, acho que foi em 2017, para uma feira de saúde lá. Então foi uma galera daqui para lá. A viagem deveria durar 4 horas, mais ou menos, 5. A gente foi em 12 horas. Tá vendo? Porque choveu, porque a gente tava em grupo, então assim, nem toda moto vai, né, no mesmo ritmo, e a regra é que as menores cilindradas vão à frente e as maiores atrás. Então o ritmo é da menor, a gente Imagina, vai. eu iria à frente com a Então, 200 e ela com a 1.200 A gente vai atrás. esperando. Não, eu já fui atrás de bis, pelo menos uns 300 quilômetros até Brasília. Uau. Fui atrás, 2 irmãzinhas com a bis e eu tinha que ir atrás. De Indaiatuba, a as minha, duas, né? a minha moto era 1.800 cilindradas. E a bizinha acho que era 100, né? E eu fui atrás, eu não passava Sim. de terceira marcha, mas... E é muito cuidado do comboio um com o Muito, outro, né? A muito gente cuidado. tem o capitão e tem o ferrolho, por exemplo. E é um cuidado constante com todos, para que todos cheguem em segurança, que todos a gente possa ir bem, faça as paradas necessárias. Então é uma viagem coletiva que simula aí a igreja indo pro céu, na verdade, a igreja sobre rodas, né? Indo pro céu. Legal. Eu falei pra vocês que eu fui... A minha última moto já tem alguns anos, né? E eu a comprei em Tatuí, inclusive. Eu fazia, inclusive, né? Nessa época, eu sempre gostei de moto, na verdade. Por vezes, eu pregava domingo à noite. Uhum. Minha mãe morava em São José do Rio Preto. Ah, Eu acabava de pregar, entendeu? Só trocava a roupa, montava na moto e ia pra Rio Preto. Chegava lá, era meia-noite, meia-noite e meia. Dormia na minha mãe. Passava a segunda com ela, que era meu dia de folga. Terça-feira de manhã catava a moto e voltava de novo pra trabalhar. E só ali eu tive 3 motos. Eu tive uma ninjinha, que deu uma dor nas costas lascado pra andar naquele negócio. Mas a minha não, última isso foi uma aí- Teneré. E aí, Aí já e aí eu viajava com mais conforto. Eu confesso que eu gosto mais das trails e big trails, né? Por causa... É coisa de velho mesmo, né? Não, mas Ah, eu agora... Eu sou sei. mais velho que o João Vicente. Fica tranquilo que agora a Harley tem Big Trail também. Aí, ó. É, a Harley tá- Tranquilo, de boa. Mais tranquilo ainda pra comprar uma Harley, uma Big Trail Sim. da Harley. Bem fácil, né? Tranquilo. Mas recentemente, inclusive, né? Tá aqui um dos nossos participantes, tá ali sentado. Nós fomos babar juntos lá numa loja da Harley, nos novos modelos da Harley, numa viagem que nós fizemos juntos numa Pronto, feira. Parque de diversão. Que é isso? Nós passamos um tempão dentro daquela loja ali, só olhando as Mês motos, né? passado eu fui ao museu da Harley lá em Milwaukee. Olha aí. Eu passei o dia lá. Não, era pra ficar 2 horas, passei o dia. Meu pai. do Pra céu. quem gosta, é outra história, Coisa né? maravilhosa. Mas, gente, olha, que ministério especial é esse? Eu acho que a gente já começou com algo impactante, entendendo o quanto esse ministério fez sentido para o Ismael. Tão bom ver que esse ministério salva e ele envolve, porque não é só uma questão de atrair pessoas, é de se tornar a atração depois. E eu não me esqueço da cara dos caras quando a gente chegava nos encontros. Porque foi lá no início, né? Hoje eu acho que eles já estão mais acostumados, né? Chegou a galera, os adventistas chegaram aí e tal. E como eles curtiam isso, que a gente chegava, adventista de moto no Saiu encontro daqui, e tal. é. E eles faziam questão de vir, de pegar o livro da nossa mão, que na minha época não era ainda Com a capa. estilizado com a capa, era o livro normal. Né? E como eles curtiam esse momento de ter a gente ali no meio deles. A gente sempre é muito bem recebido, né? Eu não sei se continua assim, esse apreço que tem pelos nossos motoclubes e Olha, tal. o motociclismo é um lugar assim que eu falo que a gente, nós cristãos, temos que nos espelhar. Olha, se a gente encontrasse dentro de todas as nossas igrejas o mesmo senso de irmandade, senso de amor ao próximo, o senso, sabe, de se envolver mesmo como uma família que existe dentro do motoclubismo, olha, eu sou assim ousado para dizer que Jesus já teria voltado, porque a mensagem já teria sido pregada para todo mundo, sabe? Porque realmente é uma coisa assim única mesmo. Inclusive, até o pessoal que tá em casa, às vezes vendo, chama atenção, né? A caveira. Só pro pessoal poder entender um pouquinho. Você sabe o que significa caveira, né? Você já é desse meio, Pode né? explicar. Mas o que vocês têm, né, embaixo da pele
de vocês. Todo mundo, não importa a cor, não importa a nacionalidade, não importa nada. É caveira, né? Então, dentro dessa questão, se você analisar rico, pobre, não importa a classe social, todos somos iguais. Caveira no motociclismo significa isso. Perante Deus, todos somos iguais. Verdade. A galera acha às vezes que é símbolo de morte, que é símbolo de perigo, que é aquela coisa diferente toda, porque realmente hoje tem sido assim. Mas isso nada mais é do que contrafações realmente do inimigo, né? Que ele faz com as criações de Deus, né? Então, olha, motoclubismo é assim, hoje eu sou diretor da regional do AMM de Mogi das Cruzes. Lá na minha cidade, eles marcam os eventos já contando com a nossa presença para montarmos a tenda de oração. A gente tem um projeto onde a gente coloca ali uma mesa, coloca os livros ali de todos os anos, uma caixinha com pedidos e agradecimentos. No final do evento, todo mundo que deixou o pedido de agradecimento ali, a gente queima esses pedidos de agradecimentos a Deus, simbolizando que esses pedidos estão subindo ao céu como fumaça, né? E a gente tem uma tenda também, uma barraca, onde quem quiser orar enquanto tá lá tocando o rock, tá lá, sabe, alguém ali às vezes bebendo, procurando preencher um vazio que existe dentro de si, a gente tá ali para abraçar os nossos irmãos e dizer que eles são iguais nós, filhos de Deus, e estamos ali para entregar esse Deus para eles. E a quantidade de testemunhos que a gente tem em cima dessa tenda de oração. A última foi uma senhora que foi lá orar com um problema de saúde, e aí minha mãe orou por ela, inclusive. Passado aí uns 2 ou 3 meses, ela veio correndo abraçar a gente, porque ela estava prestes a fazer uma cirurgia, ela estava com muito medo. E aí ela veio correndo abraçar, dizer, olha, eu fui curada por causa da oração de vocês. A oração de vocês tem poder. E assim ela sai espalhando para todo mundo. É a oração que não tem nada a ver com a gente. Quem curou foi Deus, quem fez foi Ele, né? Eles foram instrumentos, né? Tem um detalhe interessante que complementa o que você está falando, é que no motociclismo agora, a AMM, MAN e MCA somos todos irmãos aí, né? Especificamente no AMM, nós temos agora um quarteto, né? Já faz 6 anos que está aí na estrada, e ele está se tornando assim conhecido em todo o Brasil e está abrindo portas que a gente não tinha antes, né? Então, a gente vai nesses eventos, o que tem no evento? É rock. É rock. É a música principal, né? Da galera, né? Mas a gente tem nos eventos, olha, a gente tem uma banda também, uma banda um pouquinho diferente, que usa voz, harmonia. Não, vem cá, vem. E a gente tem ido em eventos e tem cantado nos eventos. E a gente começa com umas músicas um pouco mais animadas ali, né? Até se você quiser botar a rede social do quarteto, o pessoal pode encontrar algum clipe ali, né? Qual que é? Quarteto AMM. Quarteto AMM. Quarteto AMM. Okay. Aí você vai encontra no Instagram, tá lá. Tá bom. Aí o que acontece? Aí você chega lá e começa a cantar uma música um pouco mais animada, daqui a pouco você vai trazendo um pouco mais espiritual e tal, e no final eu tô pregando pros caras, entendeu? Eu tô pregando pros caras. E eles começam, que banda diferente e tal. Então é uma forma de você chegar. Mas um detalhe que o Ismael falou, o motociclismo, ele é uma irmandade, mas entre eles. Se você é um pastor de terno e gravata, você não prega para eles. Eles não vão te dar a mínima, né? Eu já tentei, nunca consegui, né? Agora, quando você entra no mundo motociclístico, aí você passa a fazer parte dessa irmandade. Então, se a gente não tivesse desse jeito, nós nunca conseguiríamos pregar para esse povo. E lá no início você perguntou, escuta, mas pode ir nesses eventos? Cara, nós fomos, Fica tranquilo, João. A gente foi criado para isso, né? Nós temos que ir em busca desse povo que não ouviria a palavra de Deus de jeito nenhum. Então, quando eu vou... Agora eu sou vice-presidente do AMM, mas antes de ser vice-presidente eu era capelão. E estava escrito assim, pastor. Estava escrito pastor. Eu não sei se você lembra que você fez a proposta para mim quando você era capelão do estado de São Paulo. Você se tornou para você ser o nosso capelão. Eu ser o capelão. E eu não consegui. Eu fui embora, infelizmente. Vai ser ainda. Mas o que acontece? Se eu chego de terno e gravata com uma tarde aqui do pastor aqui, os caras vão fugir de mim. Agora eu chegava com colete e ficava, será que eles, né? Eles iam, pastor, meu irmão, pastor, faz uma oração aqui para mim e tal. O tempo todo. Nós já batizamos mais de 1.000 pessoas. Uau. Mais de 1.000 pessoas, juntando o MCA, mais de 1.000 pessoas.
Então, nós precisamos ir buscar essa tribo, né? A gente tem que ir a toda tribo, língua, nação. Essa é uma tribo, né? Que é uma tribo fechada. É irmão entre eles, entre os motociclistas. Mas eles não vão se abrir para outra tribo que não seja deles. Então, é uma bênção. E só para terminar essa minha participação aqui, no Moto Capital, no casamento dele, nós, durante o dia, fizemos ali uma tenda de oração, o quarteto cantou, o pastor Stanley pregou para a gente nesse dia, então foi muito legal. E durante o dia, o organizador ali do evento foi lá e viu o que estava acontecendo na nossa tenda. É a organizadora, né? E ela foi falar comigo e com o presidente Vieira. Ela disse, vocês podem hoje fazer a abertura do show? Cara, o show lá no Moto Capital é Skank, é esses caras. É banda famosa. Né? É o Rock in Rio dos motociclistas. Exato. Né? O negócio chove de gente lá. Aí daqui a pouco tava lá, eu e o presidente subindo aquela escadinha, aquelas bandas tudo do lado lá, e a gente lá, né? Aí eles pediram, a gente queria que vocês orassem pelo evento. Como é que nós vamos orar para um evento de rock? Mas a gente não podia perder a oportunidade, tem que ir lá. Aí nós fomos lá, aí você vê essas redes de televisão grande no YouTube, tudo ao vivo ali. Aí o presidente foi lá, o Vieira, com uma Bíblia embaixo do braço, ele pregou, falou 5 minutos, pregou mesmo o evangelho. Aí depois que ele pregou, eu pedi a palavra, falei que eu iria orar, e aí a gente orou não pelo evento, mas pelas pessoas que estavam ali. Queremos olhar por você, que deixou a família, que está aqui, que está com problemas. Daqui a pouco você passa lá na nossa tenda, assim, vai ganhar um livro, vai orar, vai assistir o casamento dele. Foi uma bênção. Quando é que a gente tem uma abertura se não fosse dessa forma? Verdade. Nunca ia pregar para E eu já andei na moto do Vieira, inclusive, viu? Essa questão de evento, ela é bem nosso mundo, né, de atuação. Esse último final de semana, nós estivemos no evento de Vinhedo. Teve um encontro de motociclistas e triciclistas ali. E nós montamos a feira de saúde ali dentro. Então, do sábado à tarde até domingo de manhã. E as pessoas super compram a ideia, né? Elas veem um pessoal diferente ali, né? Adventista, primeiro ponto, depois percebem falando de saúde num evento que fala tantas coisas diferentes, né? A cultura é diferente. Mas o que a gente vê na essência é que o ser humano, ele carrega em si muitas dúvidas, às vezes uma solidão mascarada. Às vezes vão para um evento desse buscando alegria, né? Aquela coisa assim explosiva, mas no fundo o que ele precisa é de uma atenção, de um carinho. E na feira, por exemplo, que é o que a gente viveu, né? A gente vê muito isso. A gente faz um teste de glicemia, mas a pessoa, ela gosta de ser cuidada. Ela gosta de ser ouvida. Então, ela passa da parte da massagem, por exemplo, que a gente fala do descanso. Então, a gente fala de descanso físico, mas o descanso em Deus e do sábado. E depois na tenda da confiança em Deus, né? Que é onde entrega o livro e faz uma oração. E aí, eu fiquei pensando nesse último evento, né? Até eu estaria aqui, eu falei, nossa, eu preciso... O que a gente pode resumir isso? A feira, para mim, hoje, ela é aquela história de milagres atuais. Porque para estruturar uma feira não é muito simples, depende de muitas ajudas, de muita cooperação, inclusive dos próprios motociclistas, né? É um tempo que desgastante fisicamente, se for olhar, né, o trabalho que é. Mas Deus tem feito muitos milagres, né? Atuando ali com as pessoas diretamente, pós-feira também, e a gente percebe, assim, duas abrangências. Por exemplo, uma é a mais presencial aqui. A gente está lidando em união, cuidando das pessoas, que Jesus fazia isso também, né? Ele tinha um ministério de pregação, de cura, de ensino. E ali nós estamos ensinando e procurando a cura, né? Através dos métodos que ele deixou. Então, esse meio, assim, mais horizontal, que é a nossa união em si. Então, viver aquele princípio do céu de altruísmo, de se doar, de fazer com que aquele momento seja de compartilhar mesmo para as pessoas. E aquele sentido mais eternidade, porque nós estamos pregando sementes que a gente nem às vezes vai ver aqui na terra. A gente às vezes entrega um livro, entrega uma mensagem, faz uma oração como as tendas, né? A gente às vezes não consegue perceber aqui, mas depois a gente ouve uma história lá na frente. Olha, sabe aquele dia, naquele evento? Então, depois eu procurei uma igreja, eu li aquele livro. A gente já teve experiências de pessoas que foram salvas da morte mesmo, por causa da feira, por exemplo. Ele soube na feira que tinha um problema, uma pressão muito alta, e no dia seguinte ele passou mal na casa dele.
E aí ele lembrou da feira e falou, eu vou ao médico, porque eles me falaram lá que eu tinha alguma coisa. E aí ele infartou dentro do hospital. Uau. E aí ele foi salvo. E o médico falou, se não tivesse aqui, não teria essa chance. Depois ele nos procurou no ano seguinte, no evento, para agradecer. Então a gente não tem noção, sabe, do que é nos colocarmos à disposição de Deus, o que ele pode fazer. A gente não consegue medir. Nenhuma dúvida Não. da importância desse ministério. E Nenhuma dúvida. pastores, né? O pastor estava comentando sobre a roupa e tudo mais, né? E nada mais é do que o próprio nome que foi citado aqui, Paulo, né? Sim. Paulo, ele realmente se travestia de todas as formas possíveis para atingir todas as tribos diferentes, né? É um exemplo muito claro que a gente tem. Se tivesse moto, ele andava de moto, né? Porque ser mais rápido, não é? Pois não é. de cavalo, não de cavalo. Pois é. É mais rápido, né? E dentro dessa questão toda, às vezes a gente tá falando aqui, às vezes um motociclista tá escutando em casa e fala, tá, mas peraí, esse povo tá aí só pra ficar convertendo gente, fazendo novos fiéis e tal. Uma vez um amigo meu, um grande amigo meu, chegou, vem cá, esse motoclube de vocês aí, é só pra ficar fazendo novos fiéis, né, pra converter gente e tal. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa, ele é muito ligado ao poder medicinal das plantas, sabe? E eu falei, cara, se eu chegar aqui com uma ferida na minha perna, gigantesca, e eu não sei como resolver essa ferida de jeito nenhum, e você conhece uma planta que você consegue fazer ali um plástico com essa planta e colocar na minha perna e aquilo vai me curar, você vai me oferecer isso ou não? Ele falou, claro que eu vou te falar. Eu falei, pois é isso que a gente faz. A gente oferece cura, a gente oferece libertação, a gente oferece o que a gente tem de melhor, que é Jesus Cristo. Então, meu objetivo não é te converter, meu objetivo é te apresentar esse Jesus que eu conheço. Então, é para isso que a gente vive, é para isso que a gente roda. Que legal, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta meio pessoal aí, mas também curiosa pra Aline. Aline, como que o pessoal te recebe aí nos encontros, né? Você vai no piloto, você vai só de garupa, Não, como que é? eu tenho habilitação, mas eu não piloto essa moto ainda. Você vai com o Ainda, maridão. ainda. Tô ensaiando aí. Ainda. pra Mas tomar eu coragem. vejo, né? Eu me lembro, eu acompanhei, eu fui de batedor para um evento, na época da pandemia, em Brasília, morando em Brasília, e a gente foi fazer um programa em Goiânia, e ia ter lá o famoso Riachão, só que teve que ser online dentro de Goiânia. Eu fui de moto pra lá já no Riachão. É que o Riachão é no meio do mato lá, né? E a galera vai mesmo, tá nem aí. É um negócio de louco. Mas aí pra chegar lá. Aí a gente teve que fazer um online dentro de Goiânia, que foi quando começou a pandemia. Foi o primeiro evento online que a igreja fez na pandemia, assim, grandão. E era um sistema drive-in, então vários carros parados, não podia ter aglomeração. Tinha que ficar dentro do carro. Uma vez a gente fez um ride-in de moto. Como que é? Riding, 200 motos espaçadas na pandemia. Olha na aí. Novo Tempo. Novo Só Tempo. na Novo Tempo, Tava inclusive. lá. Ah, é verdade, eu vi. E aí eu me lembro que eu fui de batedor ali. E várias mulheres de motona. Várias tem muito, mulheres, tem assim. muito. Eu Não, a acho muito diretora legal. estadual do AMM, até pouquinho tempo atrás, era uma mulher, a Alessandra. Agora que o Adalberto assumiu, o Agora novo faz diretor o quê? estadual, 3 meses, né? nem isso. Que legal, eu acho muito legal Por isso. mais de 4 anos ela foi Eu diretora. fiz questão de, quando a gente fez o Together, né, em Brasília, que foi um evento para jovens lá que reuniu quase 10 mil jovens, no fechamento do Together eu fiz questão que o motoclube entrasse, para que o pessoal visse, aquele monte de jovens visse o o pastor motoclube. foi o responsável, então. Eu entrei na moto, o líder mundial de jovens entrou na Que moto, legal. o pastor Campitelli, o líder da América do Sul de jovens, entrou na moto, pra gente fazer questão, assim, e aquela barulheira, né? Arrumamos o lugar e pá, e todo mundo entrando, tá? Aqui o povo foi a loucura. Rapaz, né? eu lembrei de um negócio aqui. No Campori, acho que de 2019, foi aqui em Barretos. Eu tava ali também. Então, nós entramos de moto. Eu né? lembro. O MAN, o MCA e o AMM. Fizemos um comboio grande e entramos de moto. Aí entrou primeiro a moto do Ivonil, que na época eu acho que era o presidente. Eu acho que ele era o presidente. Depois Era uma Chopper também dele, né? Ele era presidente, era uma Ultra Era Glide. uma Ultra. Ele tinha uma Ultra, o Vieira tinha uma Ultra também, e eu tinha essa motinho branca, Midnight. Aí eu fui o terceiro a entrar. O Ivonil entrou com o líder mundial de jovens. Era do Bravo, mas ele estava lá. O Vieira entrou com o pastor Ayrton, que na época era o presidente da divisão. Sobrou para mim levar o pastor Udolci. E eu tava começando a andar de moto, não tinha tanta habilidade, e ele é grandalhão. E o Dulce Ele é entra todo assim agitado. ainda, Pra né? subir na moto, ele já quase me derrubou. Eu não caí pela graça de Deus, né?
E aí a gente andando naquela areia lá, meio movediça ali no meio daquele, né? Os cavalos andando por ali. Rapaz, eu não caí pela graça, que ia ser horrível cair com o líder dos bravadores da América do Sul. Filmado. E o Dolci assim ainda, né? E ele, Eu gosto muito do Dolci, é um amigão assim. Tá ele doido. já, ô João, cuidado com esse negócio aí, João. Desse jeito. Mas olha, eu pensei, Senhor, o que eu estou fazendo? Por que eu vim com esse homem? Mas deu certo, eu não caí. Que legal. Gente, e eu acho que precisa mesmo, vocês precisam estar nos eventos, o pessoal precisa conhecer, a nova geração precisa entender que o testemunho pode ser dado, né? Ele pode ser dado a toda tribo, tribo, língua, nação, né? Entendeu? E sabe, às vezes eu ando no meio das cidades e até recentemente numa viagem eu olhava assim para a juventude hoje, para a nova geração, ficava vendo como que a gente vai chegar lá, né? E isso foi, eu não tenho dúvida nenhuma que o ministério, né, no motociclismo foi uma ideia divina. Como que a gente ia chegar nessa galera que vocês estão agora relatando? No rock, na bebida, nas drogas, naquela loucura. Porque tem, né, gente? Vocês sabem que tem. Sim. Não é? Infelizmente tem. É claro que o cara que vai no piloto, eu acho que hoje é mais consciente, não importa se ele não é um religioso ou não, mas tem, né? E aí vocês estão lá hoje, né? E eu já tive, que privilégio foi participar dos que eu participei. Então, que grande bênção, que grande ministério. Só tenho elogios a fazer. Torço muito por esse ministério, oro por esse ministério. Quem sabe eu recupere meu colete aí em breve. Opa! Hoje eu sou impedido de andar de moto, né? Pelo menos a combustão. Eu sou um PCD hoje. Mas eu posso andar elétrico. O Leonardo é PCD, você pode andar com uma moto automática. Uma automática. Uma moto grande automática, inclusive, Não, 750 automática. Ele acabou de comprar, a BM lançou uma automática, a Honda NC 750 também automática. Você pode andar. Só coisa pequena. Só coisa pequena. Não, mas tem scooter. A minha scooter é 200 Ô, Fabinho, me abençoa aí e tal. Você tem uma motinho boa pra você andar. Ó, pega no pé desse cara que ele tá a ponto de comprar uma Harley, ó, voltar pro ministério. Tamo junto. Gente, uma motinho boa é a X-Max. 250 sim. automática. Já andei muito nela. Eu tinha boa uma. também. Você pode andar. Pastor Eu espero Richard, que deixe, né? Você falou que sobre como me veem, né? E eu me lembro Desculpa, que quando eu perguntei e não te deixei responder, né, Aline? Perdão. Como no começo, quando a gente começou a andar no motoclube, isso já faz uns 10 anos, mais ou menos, eu senti mais, assim, barreira na igreja, pra falar bem a verdade. Porque a gente vê uma roupa diferente. No nosso mundo aqui, essa conversa foi muito bem, mas não são todos que vão interpretar isso da mesma maneira, né? Então eu lembro que alguém falou assim, Aline, essa roupa não combina com você. Como se fosse, né? E aquilo me marcou, mas eu falei, não, eu não me importo com isso e vou seguir nessa direção que eu entendi ser um propósito, uma missão de Deus para minha vida. E depois a pessoa totalmente mudou a percepção dela, né? Isso foi passado para lá. Mas eu fico pensando hoje que a gente às vezes enfrenta em alguns momentos, não é a nossa realidade, mas pode acontecer de algum momento, em algum lugar, né, internamente ou externamente, isso não ser tão interpretado como ele deve ser. Das vezes por uma falta de compreensão. Falta de compreensão. Isso, mas Falta a gente de contexto. vivendo o que a gente vive, a gente não consegue imaginar a igreja não estando nesses ambientes. Então, não é a pergunta, né, assim, por que a igreja está lá? Está, né? A gente pode pensar assim, como a igreja não poderia não estar Por lá? que ela não estaria lá, né? Por que ela Por não que ela estaria? estaria? Porque Exato. onde tem pessoas precisando da palavra de Deus, pessoas sofrendo, pessoas com lutas emocionais, às vezes dúvidas, anseios e o vazio emocional que todos têm, a gente deve estar, assim como Jesus esteve, né? Ele andou por todos os lugares, ele andou com pescadores, com todos, com pessoas que a sociedade discriminava. E ele com certeza estaria atendendo também todas essas pessoas. Legal, olha, gente, que privilégio receber vocês aqui. A gente tem uma necessidade, né? O time nosso, ele é meio nesse tempo, mesmo 50, uma hora. A gente sabe que o pastor João Vicente tem que viajar e não dá para adiar essa viagem. O avião não Sim. espera. O avião não vai deixar espera. ele. E a gente vai para a reta final aqui. Eu só queria lembrar de pessoas assim que tem esse ministério muito legal. Vocês podiam citar vários nomes, mas gente do meu convívio, gente que eu gosto, né? O pastor Alan Jones lá no Paraná é um dos líderes hoje desse ministério, um cara
extraordinário. Também no Paraná, o Emerson, vulgo Nuvem, tá em tudo quanto é encontro, é uma figuraça. O Rodrigo Biagi, lá de Tatuí, né? Pastor Amigão. Michelson. Pastor Michelson, hoje tá no ministério. Um amigo meu chamado Marcelo também e um pastorzaço, assim, amigão que tá hoje no DF também, o pastor Adriel Barreto Salles, também um líderzaço nesse ministério. Então, gente que eu conheço, que é gente de verdade, entendeu? O João eu já conheço há tanto tempo, vocês estão conhecendo agora, mas se você não conhece esse ministério, te convido, te desafio a quem sabe, para ter a experiência, botar teu carro na estrada, ir num encontro onde você sabe que eles vão estar e ver o lindo trabalho que é feito, né? Um trabalho missionário de ponta feito pelo Ministério Motociclista Adventista, independente da sigla de AMM, de MCA ou de MAN. Nós temos o mesmo propósito, e é o mesmo propósito daquele que não sobe numa moto também, né? Não sobe numa moto. Você falou de Paulo, né? Paulo caiu do cavalo, não andava de charrete, provavelmente ele usaria uma moto mesmo hoje e não um carro. Então, que Deus continue abençoando vocês. A gente vai fazer uma retinha final aqui agora, só para terminar. A gente tem algumas coisas que são protocolo e a gente tem que fazer. Primeiro avisar vocês vocês vão ganhar as canecas, né? Opa! As canecas vão estar ali. Para quem tá de moto tem que arrumar um jeito de levar. Eu dou um jeito. Isso não é problema. Vai chegar quebrado. Ela tá protegida, né? Ela tá protegida na caixinha, não é essa, ela tá lá embaladinha pra vocês, tá bom? Você que gostou, gente, não tem como não gostar de um bate-papo desse, né? Aqui no Inverso. Então curta aí, comenta pra gente, fala que você participa também. Quem sabe você é participante de um ministério assim, né? Vai olhar a agenda dos nossos motoclubes aí, você vai ver que você pode de repente participar, ir lá ver como que é isso no site. Quais são os sites? As redes sociais de vocês pessoais vão aparecer, mas algum site aí do AMM como que tá? É ammbrasil.org. amm-brasil.org. É underline ou traço underline mesmo? Underline, amm-brasil.org. Motoclube Adventista. Oficial. Oficial. Uhum. E uma se você pesquisar, vai aparecer lá também, né? Sim. Então, vai lá, dá uma olhada na agenda, nos encontros onde eles vão estar e dá uma seguida, gente. Vai lá participar que você vai gostar. Vai ser muito legal, tá bom? E eu queria agora fazer de forma bem rápida, bem sucinta, minutinho. Aqui nós temos um jeitinho. Tem a foto. Desculpa, Jaque. Perdão. A Jaque olhou ali agora e falou assim: tô aqui à toa. Misericórdia. Tá bom, Jaque. Paciência comigo, às vezes eu esqueço. Uma fotinha ali. Essa fica registrada, tá? Uau, depois da digital nós vamos mandar pra vocês. Essa daqui fica aqui nesse corredor. Quando vocês descerem, vocês dão uma olhada. O quadro com várias fotinhas, tá bom? Mas vamos tirar uma digital também, a Isa vai fazer. Mas a gente termina sempre o programa, com raras exceções a gente não faz, mas no geral a gente faz, respondendo 3 perguntinhas. Então eu vou pedir para vocês serem sucintos, porque o nosso tempo está ali esgotando, e mais pela necessidade do nosso amigo pastor João. Que bom, que pena e que tal? Tem a ver com esse momento, tem a ver com o ministério, vocês podem responder do jeito que vocês quiserem, mas responder essas 3 perguntas. Que bom, que pena e que tal? O que tal, o que bom e que pena aqui é para nós. E o que tal você vai olhar lá e quem sabe fazer um desafio para quem tá em casa aí para participar do ministério, não sei. Tá bom? Quem começa tem sempre vantagem. Primeiras damas. Posso começar? Vai lá, Aline. Que bom esse momento de conversarmos sobre esse tema. Que bom poder participar desse ministério, conhecer tantos amigos, pessoas que se tornaram família, né? Demais. Que pena, né? Que pena que, às vezes, algumas pessoas, mesmo no meio motociclístico, eu falo isso para outros motoclubes, né, em geral, às vezes levam alguns pontos que sobressaem alguns pontos que acaba comprometendo o coletivo do motociclismo. Então, a gente sabe que tem pessoas que têm experiências negativas com motoqueiros, né? Eu vou abrir esse leque, que são pessoas que não cumprem aquilo que são os princípios do motociclismo. A gente tem alguns que, por exemplo, irmandade, igualdade, respeito e honra. Então, o motoclube, seja ele qual for, ele é pautado por esses princípios. Então, que pena que nem todos seguem e causam uma má impressão para você, talvez, que nos assiste, né? Que teve aí uma situação desconfortável com algum. E que tal você que tem a sua moto
passar aí a utilizá-la como instrumento de levar o evangelho, de propagar a esperança. Quem sabe se juntar a nós, quem sabe você nos encontrar em algum momento, mas tornar isso um ministério. E se não é possível de moto, que você use outro instrumento, use o seu hobby, use as suas aptidões para tornar isso um ministério de levar esperança para as pessoas. Legal. E aí, vocês? Vai lá. Olha, que bom que Jesus me alcançou através desse ministério. Que legal. Se não fosse esse ministério, eu não estaria aqui conversando com vocês hoje. Eu tenho certeza Quero disso. saber mais dessa história outra hora, Ismael. Que pena que eu não entrei antes. Que pena que eu realmente não resolvi dedicar a minha vida 100% a Deus como eu faço hoje antes. Eu perdi tempo. E eu sei que apelos aqui para entrar no motoclube vão ter vários, então eu vou fazer algo diferente. Todos os ministérios, todos os trabalhos que Deus apresenta para nós, eles servem para alcançar pessoas. Pessoas motociclistas, pessoas de outras tribos, de outros nichos. Então, se você não é motociclista e não tem moto, que tal usar alguma coisa que você goste de fazer, algum hobby, às vezes futebol, fazer pão, costurar. Tudo que Deus colocar na sua mão, você pode usar como ferramenta para alcançar alguém, para alcançar alguma pessoa. E por isso tem vários ministérios especiais. Eu hoje faço parte de 6 ministérios especiais diferentes, incluindo o motociclismo. Então tem espaço para todo mundo. Isso aí. João? Bom, o meu que bom, que pena, que tal, é igual de vocês, mas para trazer alguma coisa nova, eu falaria a mesma coisa. Mas assim, ó, que bom que hoje a igreja abriu os olhos para esse ministério. Até pouco tempo atrás, um pastor não podia nem andar de moto. Hoje um pastor pode andar assim. Eu te falei que eu tive que vender a minha, inclusive. Pois é. Então, que bom que a igreja vê com outros olhos. Que pena que alguns ainda não veem. Porque em alguns lugares ainda, puxa vida, mas será e tal. Mas isso vai chegar, pela graça de Deus a gente vai vencer isso aí. E que tal você que não conhece, e você que talvez não possa ir em um evento de moto vendo a atuação desses motoclubes, que tal você convidar um desses motoclubes, o MAN, o MCA ou a MM, para fazer um motoculto lá na sua igreja? A gente vai contar histórias, vai contar experiências, vai levar um monte de motociclistas na sua igreja e você pode convidar aí os motoboys, quem gosta de moto, para assistir esse culto. Vai ser evangelístico e você vai ter muitas surpresas. Que legal, que legal. Bom, eu termino o Inverso de hoje convidando você para participar desse ministério maravilhoso. Já consegui, assim, quebrar algumas barreiras aqui hoje, hein? Já posso entender que dá para voltar a participar do Motoclube. Muito legal. Aliás, eu tive que vender minha moto, não foi aqui, faz tempo já, eu já tinha explicado isso. Daqui a pouco vamos falar pro meu chefe aqui, ó. Por que você proibiu o Richard de mudar de moto? Tem nada a ver com o momento que eu tô vivendo agora. Mas que bom que existe esse ministério, que bom que vocês aceitaram esse desafio, né? Que bom que Deus deu essa ideia maravilhosa pra gente conseguir alcançar um público que a gente não alcançaria de outra forma. Que pena que você não experimentou ainda. E que tal experimentar, né? Esse é o chamado que nós fizemos aqui. Gostei muito do Ismael dizendo, pode não ser uma moto, pode ser uma bicicleta, um skate, um patins, pode ser uma bola, né? Pode ser ping-pong, não importa. Mas se coloque à disposição de Deus e você vai ser usado para a glória de Deus. Até o próximo Inverso. Que Deus te abençoe.